Assim diz a santa, bendita, inerrante, profunda, poderosa palavra de Deus. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Gente querida, as Escrituras, os textos sagrados, os grandes escritores sacros do Novo e do Velho Testamento, homens santos de Deus que ousaram nos trazer essa palavra bendita, ou foram usados por Deus num período de aproximadamente 1400 anos, onde 40 a 42 autores foram colocados aqui de propósito, escolhidos a dedo pelo Todo-Poderoso e pelo seu Espírito foram inspirados. Eles deixaram registrado que o Espírito de Deus é aquele que revela o profundo e o escondido. E na revelação do profundo e do escondido, está dito que Deus, que Ele é o começo e o fim de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que para sempre há de ser. Ele é o começo de todas as coisas. Fala de todas as coisas. Fala inclusive da minha vida. Quando se fala que Ele é o começo de todas as coisas, não se excetua a minha e a sua vida. Nós achamos que o começo da nossa vida é por nossa conta. Não, não é. Ele é o começo da criação do mundo. Ele é, e sem Ele, nada pode ser. Por isso que a Bíblia enfatiza, declara e absolutamente não deixa ninguém revogar que nada pode ser feito se não for por intermédio daquele que é o começo e o fim, aquele que é o alfa e o ômega. A Bíblia então entra aqui nesse texto de Romanos 11:36 e diz assim: porque dele significa por causa dele, por ordem dele, por vontade dele, por plano dele, por ele, por causa somente dele e para ele sejam todas as coisas. Isso inclui a nossa vinda aqui, a nossa igreja, a nossa vida, a nossa mente, os nossos corações, os nossos planos, toda a nossa existência. Deus é sempre o nosso começo. Deus é sempre o nosso fim. Nada pode escapar das suas mãos. Por isso que a Bíblia diz: operando Ele, quem impedirá? Porque ninguém pode fugir do fulgor da sua presença. Ninguém pode dizer: olha, eu vivo num lugar onde Deus não é o Senhor, e eu habito num lugar onde Ele não me vê. Não dá. Salmo 139 diz: se eu subir ao céu, Ele aí está. Se eu fizer no inferno a minha cama, Ele está. Se eu tivesse asas, se eu tomasse as asas da manhã, e eu tentasse desaparecer da presença dEle, não conseguiria. Se eu dissesse: olha, ocultem-me as trevas, tornem-se em noite a luz que me circunda. A Bíblia diz que nem as trevas são escuras demais para Ele. Mas as trevas e a luz, elas para Ele são como o dia, tão claro como o meio-dia. Nada se esconde ao seu calor, à sua vida. E o livro de Jó diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele que tudo vê. E diz que até o inferno, não há um beco no inferno onde Ele não possa ver. Tudo está escancarado diante dEle. Atos 17:28 diz: porque nele, fala, vivemos. Você não entendeu? Fala, porque nele vivemos. Alguns podem tentar viver sem Ele, mas a Bíblia diz que todos nós vivemos diante dEle, porque nele, por causa dEle é que vivemos. Ele dá a todos a respiração e a vida, porque nele vivemos, porque nele movemos, nos movemos e porque nele existimos. Você só se move e existe porque Ele é a nossa origem.
Ele é o nosso começo e Ele é o nosso fim. Amém? Agora eu quero falar sobre o que, dada essa introdução. Eu quero falar que a nossa vida é uma vida de começo e recomeço. Talvez você não tenha entendido, mas eu vou explicar e vai ficar mais fácil para você. Eu li um documentário de um rapaz, de um atleta de futebol profissional nos Estados Unidos, onde ele sofreu uma fratura, e a fratura muito delicada, exposta. Resumindo, ele teve que abandonar a sua carreira. Quando ele se encontra com o Senhor, ele começa a ouvir uma palavra de vida, porque nele nós vivemos, porque nele nós nos movemos, e porque nele nós existimos. Ele começa a se encher de vida, se encher de fé, até que ele é levado a um recomeço. O que é um recomeço? Fala, começar duas vezes. Quando você diz começo, é porque você começou uma vez. Recomeço é porque você começa de novo. Na nossa linguagem mais aportuguesada aqui é mais fácil, começa de novo. Mas o significado é começar duas vezes. É fazer a mesma coisa duas vezes. Então ele volta a se exercitar, a se fortalecer, seu corpo vai ganhando musculatura, vai ganhando força, e de maneira sobrenatural, muito tempo depois ele volta a praticar o esporte. Também junto desse relato ouvi de uma patinadora. Ela sofreu um acidente traumático, ficou em coma, desistiu de patinar, tinha medo. Quando ela começou a receber a palavra de Deus, fala, palavra de Deus. A vida de Deus entrou nela, e ela com o tempo voltou a fazer fisioterapia, começou a fazer terapia, começou a receber a palavra de Deus, e depois de um tempo ela estava patinando novamente. Junto desse relato tinha um terceiro que me chamou a atenção. Um treinador de basquete dos Estados Unidos, ele perdeu um título estadual, e quando ele perdeu o título estadual, tudo caiu sobre ele. Ele decidiu parar de treinar. Então ele se isolou, fugiu dos assuntos, mudou de cidade. O seu nome era o nome responsável pela derrota daquela equipe de basquete, e ele decidiu encerrar a carreira ainda jovem. Sozinho, nas montanhas e naquele lugar, ele começa a falar com Deus, para que Deus o livrasse de todos os ataques que ele sofreu e sua família, e nunca mais ele queria estar na mídia. Ele começou a fugir de si mesmo e do talento que tinha. Então, um dia, alguns imigrantes precisando ser treinados, área social, vão chamá-lo para isso. Ele, pensando no social, vai e começa a treinar aquela equipe. Aquela equipe começa a ganhar, e entra para o estadual, aquele mesmo que ele perdeu. E ele fugindo, tentando se esquivar, então vem a palavra de Deus para ele recomeçar. Que há tempo ainda, que ele pode, que tudo é possível naquele que crê. Tudo é possível em Jesus, tudo é possível para aquele que ainda consegue ver um futuro a ser vivido, um futuro a ser sonhado. E ele é obrigado, porque não tinha ninguém para cuidar daquele time. E ele vai, então ele chega à semifinal. Na semifinal, todo mundo começa a falar no nome dele, e a imprensa começa a noticiar o nome dele, e começa a falar que ele foi um fracasso tal ano, tal tempo, com tal equipe. Então ele quer voltar atrás. Quando ele é exposto e é colocado nos holofotes, ele tem vontade de recuar, ele começa a se esconder, e ele não quer mais treinar, porque ele se lembra, fala comigo, da dor.
da decepção, da tristeza, da vergonha, da desonra, de como ele foi motivo de chacota, e ele quis desistir. Então todos os alunos dele, que lá o basquete nas escolas ainda é amador, todos os alunos foram até ele, e eles começaram a dizer assim: treinador, olhe para mim quem eu era, olha onde eu estava e você me tirou de lá. E o outro vinha e dava o testemunho, e o outro vinha, dava o testemunho, e o outro vinha, testemunhava. Eu estava nas drogas, você foi lá na minha casa me buscar, você falou com os meus pais, você me ajudou, eu estava assim, assado, eu era perdido, eu não tinha notas na escola, olha o que você fez com todos nós, agora você vai nos deixar sozinho aqui na decisão. Então, ele ouviu uma voz: recomece. Comece de novo. A vida, antes de dizer o fim disso, porque virou filme, e um dia desses vocês podem assistir esse filme, ele acabou ganhando o campeonato, foi considerado o melhor técnico, e grandes ligas queriam contratá-lo. A vida, eu sei que você não pensou nisso ainda, mas eu vou te falar. A sua e a minha vida é sempre um estágio de começo e recomeço. Quando você muda de casa, você fechou o ciclo naquela casa que você morava e você vai em outra casa. A palavra de Deus diz que a nossa origem, a nossa fonte e a nossa vida é um constante começar algo e recomeçar. Por que começar? Quem é o começo? Quem é o início? Fala Jesus. Quando nós entramos nesse mundo, nós não temos a consciência de que Ele é o começo, mas tudo que nós aprendemos, fala, nós começamos. E às vezes nós aprendemos errado, às vezes nós não conseguimos, às vezes quebramos a cara, às vezes nós escorregamos, e às vezes nós não sabemos como fazer. Então nós temos que, em cima daquele erro, recomeçar. Eu lembro a primeira vez que eu ganhei uma bicicleta, eu queria saber, eu achava que eu sabia porque eu via as pessoas andando em cima dela. Foram várias tentativas e vários tombos, e muitos deles minha mãe e meu pai riam, porque o tombo era, meu Deus, como ele é desajeitado. Então eu pensava assim, cada vez que eu levantava chorando, eu pensava assim, eu vou conseguir. Meu pai falava, vai mesmo, vai conseguir ralar todo. E minha mãe falava assim, minha mãe já era positiva, você vai conseguir mesmo, filho, vai. Só que eu caía de novo, ela... e eu via de rabo de olho ela rindo, e eu falava assim, nossa, eu vou desistir de andar de bicicleta. Mas eu queria tanto a bicicleta, que eu começava, parecia que eu estava tremendo, e cai, e de repente consegui, e depois eu consegui, e depois eu consegui de novo, e depois eu soltava as mãos, e aí pai, dá risada agora. A vida é um constante começar, e depois, porque você tem que ajustar o seu começo, você tem que equilibrar. Tudo na vida é assim, abra um negócio, você começou o negócio, depois você descobriu os segredos para aquele negócio ir melhor, então você recomeça, você adequa. A vida é assim, e quando nós estamos na nossa vida com Deus, é um constante começo e recomeço. Quantos de nós só vamos até Jesus na fase adulta? Ele nos criou para o louvor da glória dele. Só que eu cresço do jeito que eu quero. Então Deus fala, recomece, ou seja, volta de novo. Atos 3,19 diz, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Olha a ordem, voltem-se para Deus. Por que voltar para Deus se eu nunca fui dele? Porque eu não entendo que Ele é minha origem.
Ele é o meu começo. Quando essa palavra é revelada, eu passo a entender que tudo é dele, por ele e para ele, e sem ele impossível eu existir. Quando eu entendo isso, eu sei que desde o nascimento até a minha morte, eu sou dele. Posso não ter vivido para ele, posso não ter querido andar com ele, posso não ter aceitado viver nele, para ele, por ele, com as coisas dele, mas eu voltarei para ele. A Bíblia diz que o pó volte à terra como era, e o espírito volta a quem? Para ele. Não dá para fugir. Qualquer pessoa que entrou nesse planeta pela porta da frente, que é o ventre, porque a Bíblia diz que um ser entrou aqui e não foi pela porta, ele é ladrão e salteador. Diz que o diabo foi lançado para a terra, mas para viver nesse planeta de maneira legal, tem que entrar pelo ventre da mulher. Por isso que Jesus veio pelo ventre de Maria. Ele sendo Deus, ele não precisava, mas ele tinha que estar aqui de forma legal, ele tinha que começar aqui uma nova história. Então ele entra, e todo ser que entrou nesse planeta pelo ventre da mulher, tem um começo e tem um fim, fala, nele. Vamos voltar para ele, querendo você ou não, gostando ou não. O que ele vai fazer quando você chegar lá é outra história. A Bíblia diz que vai ter que lançar um no inferno, o outro vai para o céu, etc. E eu não vou entrar nisso. Mas a Bíblia diz, voltem-se para Deus, porque Deus e a sua palavra garantem a minha e a sua existência. Olha o que a Bíblia diz, voltar para Deus é a melhor forma de avançar na vida. Escute o que eu vou dizer. Lamentações 3:40 é um versículo muito forte. E eu gostaria que você tentasse aprender, examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos. E olha o que ele diz no final. E voltemo-nos para o... O Senhor está sempre falando para o homem voltar. Porque nós temos que aprender a recomeçar. Ele é a nossa origem, ele é a nossa força. Ele emprestou para nós a sua imagem e a sua semelhança. Ele é a sabedoria que você acha que tem. Ele é a sua inspiração para fazer determinadas coisas. O salmista diz que ele é o nosso socorro, auxílio bem presente, socorro bem presente na angústia. O salmista diz que ele é o nosso escudo. E ele termina dizendo que ele é o nosso respirar, que o fôlego de Deus é que nos dá a vida. Ele é tudo em nós. Quando nós caímos, nos afastamos, rejeitamos, ignoramos, não ouvimos, não queremos, nós não cremos, nós não aceitamos, então Ele, com a sua misericórdia e com o seu amor, Ele tenta nos avisar que Ele é o começo e o fim. E a sua misericórdia, em forma vestida de amor, tenta nos levar de volta para Ele. É Ele quem manda voltar, é Ele quem manda recomeçar, porque a vida, diga assim, é começo e recomeço. Tudo na vida é assim. Os que não entendem isso, quando vêm os problemas, eles começam a se cobrar demais. Olha pessoas que se cobram muito, eles se aprisionam, eles se machucam, eles se ferem, eles mesmos ficam complexados com eles mesmos. Eles se aprisionam, se violentam, eles se desviam e às vezes eles se matam. Porque eles não sabem, eles tentam decidir aquilo que era só para o Deus Todo-Poderoso decidir o final deles. Tem gente que encurta a vida, não quer mais viver. Ele disse, eu sou o início e eu sou o fim. Quando o Apocalipse diz que Jesus é o início e o fim, nós pensamos que ele é o história, que é o histórico, que é o início e o fim da história, também. Mas quando você vai para João 1:2, diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, diga, nada do que foi feito
Se fez. Tive alguém na minha família que não entendeu que Jesus era o princípio e o fim. A mulher o traiu, ele descobriu a traição, os dois se separaram, e ele foi e traiu ela também. Só que ele era tão temente a Deus que ele foi falar com o pastor. Pastor, eu traí, eu fiz isso, porque minha mulher fez isso, então eu com raiva também fiz isso e tal. Aí o pastor disse a ele era pastor de uma igreja que eu não vou citar o nome, disse assim, você pecou para a morte, você não tem mais salvação. Então ele pegou, chegou em casa e tirou sua vida. Ele não sabia que Jesus era o final, ele mesmo tirou a vida. Quem não entende o princípio e o fim, que a Bíblia é cheia de começos e recomeços. Deus é o Deus da segunda chance. Os homens não dão segunda chance, mas em Deus há sempre uma segunda chance. Cristo é a nossa segunda chance. Qual foi a segunda chance que Deus deu para a humanidade? Mandar Jesus. Quando Deus mandou Jesus, é que nós não entendemos o mistério que estava oculto. Jesus era a segunda chance nossa. Estávamos perdidos em delitos e em pecado. Então Ele manda sobre nós uma segunda chance. O que é essa segunda chance? Fala comigo. Recomeço. É um concerto, é um novo e vivo caminho se descortinando diante dos meus olhos. É um amor que se transforma, que se faz carne e vem habitar aqui. É um sacrifício perfeito que eu até então não vou conhecer se o Espírito desse Deus não revelar. Mas Jesus é a minha segunda chance. Ele é aquele que entra em João capítulo 8 e traz a mulher adúltera pronta para ser morta diante de todos, exposta publicamente, envergonhada publicamente, e quando trazem-na diante de Jesus, Jesus é a segunda chance dela. Eles poderiam matá-la sem levar até Jesus, mas tudo que vem a mim, ele diz, de maneira alguma lançarei fora, e nem ela foi lançada fora, ele deu a ela a segunda chance. Aleluia. Jesus é o nosso recomeço. Por isso que quem rejeita esse recomeço não tem mais salvação. Não entendeu o mistério. Jesus é o nosso recomeço, a nossa segunda chance. Ele no final de tudo diz à mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, meu Senhor, ninguém me condenou. E ele diz: nem eu tampouco a condeno. Vá em paz. Em paz de que jeito? Porque você encontrou a sua segunda. Louvado seja Deus. Isaías 43, lá pelo verso 18, eu gosto desse texto, porque ele fala que ele vai colocar, fala comigo, um caminho no deserto. Ele vai abrir um caminho no deserto. Ele diz assim: olha, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerem as antigas. Eis que faço uma coisa nova, e agora sairá a luz. E ele diz: porventura vós não a percebeis? Olha o que ele diz que vai fazer. Como é que é a luz que está saindo? Ele fala: eis que porém um caminho aonde? Você está sofrendo, eu estou sofrendo, estamos no deserto, fomos colocados no deserto, fomos jogados no deserto, nós fomos para o deserto, alguém nos levou para o deserto, nós merecemos o deserto, ou estamos sendo tentados no deserto, ou estamos vivendo no deserto. Então ele diz: mesmo ali eu vou pôr um caminho onde não há caminho para você, mesmo no seu pior momento, na sua pior vergonha, na sua pior miséria, na sua pior tristeza, na sua mais dura tribulação, quando você perdeu aquela sua alma gêmea, quando você perdeu até a vontade de viver, você está só no deserto. Ele disse: olha, quando a sua fé parecer perdida, e onde a sua esperança foi embora, e não restar mais nada, olhe para mim, porque eu porei um caminho no deserto.
Eu abrirei um caminho na sua vida, onde não há caminho, exatamente como ele fez com Israel. Israel sai do Egito, está num vale, diante do Mar Vermelho, e ali em Piairote, Israel não tem saída. Na frente tem o mar, do lado tem deserto, atrás tem Faraó. Ele vê Faraó vindo com 600 carros de guerra. As bigas de Faraó é como essas bigas romanas, onde haviam lâminas nas rodas, lâminas cortantes, quando as bigas, com a velocidade dos cavalos, eram 2 cavalos cada biga dessa, a velocidade era extrema, e passava, decepava a perna das pessoas, onde pegasse, eram lâminas cortantes. Tinham 600 soldados, imagina, 600 carros e 2 soldados cada carro, 1.200 deles, Israel acuado, eles clamam ao Senhor, e ali, a palavra de Deus diz que, quando eles clamam a Deus, fala, Deus dá uma segunda chance, Ele abre o mar, não tem lugar para passar, não, atrás não dá, Senhor, Faraó está lá, Deus pega um fogo dele, põe lá atrás entre o povo e Faraó, e o exército, ninguém passa dessa coluna de fogo. Agora vamos seguir em frente, porque o seu caminho ainda é a terra prometida, vamos abrir mas aqui tem um mar, outros dizem, mas aqui tem uma doença, outros dizem, mas aqui tem uma falência, outros dizem, mas aqui tem uma separação, tem algo impossível diante de nós, não dá para abrir esse caminho aqui. Cristo é o nosso começo e o nosso recomeço. Quando Ele nos criou, Ele não nos abandonou à própria sorte, Ele veio atrás de nós. Quem vocês acham que entrou naquelas águas ali? A Bíblia diz que soprou um vento da parte de Deus toda aquela noite, foi entrando nas águas e dividindo. A Bíblia diz que eles passaram o Mar Vermelho, fala comigo, em seco. Porque Deus é um Deus que só Ele pode dar o nosso final. Não é a morte, não é a tragédia, não é Faraó, não é macumba, não é o pecado, não é o irmão, não é o tio, não é o pai, não é o avô, não é o seu inimigo que determina o final da sua vida. O final da nossa vida está naquele que é o princípio e o fim. Você pode tirar da mão do diabo, o diabo fala assim, não tem autoridade para fazer isso com você, não tem não, desde antes que o mundo é mundo, antes que as estrelas fossem criadas, antes que o cosmos e o universo e toda a constelação de Órion fosse criada, Ele determinou que Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, operando Ele, ninguém impedirá, e ninguém pode nos arrebatar das mãos dEle, Ele é o Senhor para todo sempre, amém, simples assim, Ele é o Senhor. Senhor, fala assim, Senhor da minha vida. Quem ousar tocar em você, tem que primeiro tocar nele. Então fala para alguém que está do seu lado, o seu Deus não é brincadeira não. Fala, Ele é só o Todo-Poderoso. Então ele fala assim, não ouse tocar em mim. Fala, Ele tem ciúmes de mim. Esse Deus é assim, recomece e você o encontrará. A Bíblia diz em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Fala, Jesus é vida. Quem quer mudar de vida ou melhorar a vida tem que ressuscitar. E Ele disse, eu sou essa ressurreição que você precisa. João 14:6 é um versículo que todos nós conhecemos. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém pode viver sem recomeçar. E para você recomeçar, você tem que encontrar aquele que é vida,
Quem é vida? Jesus. Romanos 3,10 diz: não há um justo, todos nós somos, pecadores. A Bíblia diz: não há um justo nenhum sequer, ninguém pode ir a Deus sem uma segunda chance, gente. Impossível. Por quê? Porque o verso 23 do capítulo 3 de Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão, da glória de Deus. Simplificando, Cristo é a minha segunda chance. Diga: Ele veio para que eu recomece. Sempre há uma forma de sair dessa situação, porque Cristo é o meu recomeço. E olha, até Deus, pela sua palavra, é especialista em recomeçar. Quando você pega Lamentações 3, 22 em diante, ele diz assim, olha que lindo que o Senhor diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos, porque as suas misericórdias não têm, uau, agora pega para você o verso 23, renovam-se, recomeçam, são novas, cada manhã. Olha o que a Bíblia está dizendo: Deus é especialista em começar de novo. Renova-se sobre nós as bênçãos dele a cada amanhecer. Se ele é a vida, eu preciso recomeçar para conseguir viver. Eu preciso dar o primeiro passo, eu preciso voltar. Toda manhã Deus renova o seu amor sobre nós. Todo dia entra e sai coisas das nossas vidas, pessoas, oportunidades, negócios, decisões, acontecimentos, todos os dias. E quem não souber administrar, vai errar o próximo passo. Tem um ditado que diz assim: a repetição leva a... perfeição. Por que a repetição? Porque a gente não consegue perfeição de primeira. E a gente tem que ir de novo, e de novo, e de novo. Em alguns segmentos tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. No esporte tem que treinar, tem que treinar, tem que treinar. E essa repetição leva-nos à perfeição. Na palavra de Deus, a salvação não é repetir, é recomeçar, é começar de novo, é ver que errou, é ver que falhou. Nossa versão passa pela preparação, mas a de Deus passa pelo coração. Aquilo que você decide recomeçar. Quando a gente se perde, bota no GPS, ele recalcula a rota. Estou recalculando a rota. Seu esquisito, você não prestou atenção, virou no lugar errado, então agora eu vou recalcular para você, seu orelhudo. E aí você fala, então vai, recalcula aí. Nas coisas de Deus, recalcular a rota significa, fala comigo, recomeçar. Às vezes nós entramos por caminhos perigosos. Provérbios 12 diz que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o fim, conduz à morte. Então ele fala, volta e recomeça, volta e retorna. O recomeço é a oportunidade que Deus nos dá de acertar, porque estávamos vivendo no erro. O recomeço, fala comigo, é a chamada de amor antes do juízo. Quando ele fala recomece para viver, ele diz, aceite Jesus antes de morrer, senão você não vai viver. A chamada é clara. Recomeçar pode entender com a postura e a mudança de rota, ou mudança de pensamento, ou mudança de atitude, coisas que nós devemos fazer. Quem na Bíblia nos traz essa ilustração? Jonas. Ele manda Jonas pregar lá em Nínive, e Jonas desce, vai para o navio, e ele pega o navio para Tarsis. Levaria 6 meses a 1 ano a viagem de Jonas. Ele paga para fugir da presença de Deus, e Deus vai atrás dele, e diz, Jonas, se você não for, você
não dará o próximo passo certo na história. 120 mil vidas vão se perder. O que é que Deus faz? Deus dá uma chance a Jonas. Uma tempestade se levanta, um peixe abre a boca, ele é jogado no mar, o peixe o engole, ele vai às profundezas da terra, ele vai até as vergonhas da sua própria imaginação. Lá no ventre do peixe diz que ele ora a Deus, se arrepende, e Deus dá uma ordem ao peixe. Depois de 3 dias e 3 noites, ele é vomitado, cuspido. Quem aqui já vomitou? E quem já vomitou e viu o que saiu no vômito? E quem vomitou, viu o que saiu e não falou assim, e que falou assim, que nojo. Quem vomitou, viu o que vomitou e falou, eca, que nojo. Quem, fora eu, aqui fala a verdade? Pois o peixe falou assim, eca, que nojo. Para Jonas, o que para Deus era um profeta, para o peixe, ele falou, que nojo, ó, vou te jogar fora aqui, que nojo. E sabe onde Jonas cai? O que nojo cai? Sabe onde o que nojo cai? Fala, em Nínive. Ele abre os olhos, quem sou eu? Onde estou? Aí a placa, Nínive, bem-vindo a Nínive. Aí Deus fala assim com ele, eu estou te dando segunda chance, recomece agora, mas recomeçar de onde? De onde você parou. E aí ele começa a pregar uma pregação tétrica, uma pregação sem sal, sem açúcar, sem sabor e sem vontade, uma pregação com raiva. Por isso que Paulo falou assim, não importa se alguns pregam por inveja, ciúmes, contanto que Cristo é pregado, é anunciado. E Jonas fala, daqui a 40 dias, Deus vai destruir esse lugar. E ele passava e atravessava a cidade gritando, daqui a 40 dias, Deus o Todo-Poderoso vai destruir esse lugar. Daqui a 40 dias, sai daqui cachorro, Deus vai destruir esse lugar. Daqui a 40 dias, não enche o saco menino, Deus vai destruir esse lugar. Ele não queria fazer isso. Sabe o que aconteceu? A pregação mais tétrica da Bíblia salvou 120 mil pessoas, porque quando eles ouviram, era quase a voz de Deus entrando e explodindo dentro de Nínive e dizendo assim, eu quero dar a vocês uma segunda chance. Aleluia. Fala assim, a vida é começar e recomeçar. 120 mil pessoas se salvaram. E eu digo agora um mistério, um segredo e uma graça. Se não tivéssemos a oportunidade de um recomeço, nenhum de nós aqui se salvaria. Vira para alguém que está do seu lado, por mais bonito que seja, fala assim, você seria uma coisinha no inferno agora. Porque a Bíblia diz, em Romanos 6,23, que o salário do pecado é a... Qual é o nosso salário? Morte. Se não tivesse a segunda chance, estaríamos perdidos para sempre. Mas por causa daquele que é o nosso recomeço, nós recebemos uma segunda chance e podemos ir para o céu. Amém? Então dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz assim, que Deus começou o mundo e gostou do que viu, e quando criou disse, eis que isso tudo é bom, muito bom, gostei de tudo que foi criado. Só que no capítulo 6 de Gênesis diz que a terra se corrompe, o pecado toma conta da humanidade, então o coração do homem é mau continuamente, e Deus fala assim, decide destruir tudo que habita sobre a face da terra. Sabe o que acontece, gente? Deus está fazendo o seu plano, ele viu que o homem não quis se encaixar no plano dele, então ele muda de rota. Ele fala o seguinte, Noé, eu vou destruir todo ser vivente,
e vou começar de novo com você. Eu vou recomeçar através de você. Porque o coração do homem é mau continuamente. Ou seja, quando Deus fez isso, Ele recomeçou. Ele nos ensina que o caminho para a vida é recomeçar. Quando você vê um casal que se separou, quando começou? Começou naquelas juras de amor, naquele momento gostoso a dois, aquelas promessas um para o outro, foi lindo o começo. Só que no decorrer da caminhada, as coisas não foram tão bem. Então eles chegaram num estágio onde eles não se suportam mais. Só tem um caminho para salvar esse relacionamento. Fala comigo, recomeçar. Eu conheci uma pessoa que veio até mim e porque perdeu o seu pai, ela disse o seguinte: eu não consigo viver sem ele e eu trago ele dentro de mim, comigo em todos os lugares. Todos os dias eu vejo o WhatsApp dele, todos os dias eu vejo as mensagens dele. Eu disse: você está se aprisionando e se torturando. Falei: comece a viver. A palavra de Deus diz: olha, pare de olhar para o que passou, não considere as coisas antigas. Deus está fazendo algo novo. E ela disse: não quero. Eu não quero ficar sem sofrer pela morte dele, porque eu entendo que quanto mais eu sofro pela morte dele, mais eu honro a memória dele, e mais ele se alegra quando ele está lá com Deus. E eu tentei libertá-la disso, e ela não quis, ela se afastou da minha presença, porque ela não aceitou começar a vida de novo. Ela todos os dias chama a morte para si, e diz: eu quero morrer, porque viver sem meu pai é o mesmo que não viver. Deus te dá uma chance. Olha o que diz a palavra do Senhor: não vos lembreis, Isaías 43:18, não vos lembreis das coisas, passadas, nem considereis as antigas. Deus está falando: pare de viver do passado, pare de viver só para o que aconteceu, para o que passou. Pare de considerar coisas antigas como se fosse o seu hoje. Você não consegue viver o presente desse jeito. Fui pregar em São Paulo, uma mulher da igreja há mais ou menos 20 anos, estava separada do marido. Depois que chamei todo mundo à frente, estava orando por todos, ela veio no meu ouvido: pastor, eu preciso que ore pela restauração do meu casamento. Meu marido saiu de casa, mas é promessa de Deus. Deus disse, Deus me deu ele, eu quero ele de volta. Então entre comigo em oração, em concordância agora. Eu falei: é para já, irmã, é para já, vamos trazê-lo de volta. Mas me diga, quanto tempo faz isso? Ela falou: 20 anos. Eu falei: quanto? 20 anos só. Só isso. E me diga, ele está casado ou não? Como ele está aí? Ela disse: ele está casado, tem 2 filhos e tudo, mas ele é meu, promessa é minha. Eu falei: irmã, nem em Israel encontrei tamanha fé. Eu vou te dar um conselho, porque eu não posso fazer uma oração. Se ele largar dessa família agora, ele comete mais mal do que quando te largou. Olha, irmã, eu falei assim para ela: hoje eu vou te dar um conselho. Levante os para-choques, porque ela estava já bem caidinha. Falei assim: olha, dá um jeito de retocar o seu visual, bota airbag duplo, irmã, sai de novo para a corrida. Ela falou assim: meu Deus, pastor falando airbag. Eu falei: irmã, você precisa mudar o seu visual, dá um tapa nele, porque você está atrasada 20 anos. Deus disse: não fique preso no seu passado, não considere as coisas que se passaram, as antigas. Deus está mandando. Quanto mais tempo você fica preso ali, ela estava 20 anos atrasada, 20 anos presa.
E se você não se libertar do passado, vai se tornar um cidadão do ontem, onde só o que existe dentro de você é a conversa do ontem, do que aconteceu, do que lhe fizeram, da dor que lhe causaram, e você não vai conseguir viver. Olha o que diz a Bíblia: não vos lembreis do passado. É gente que te machucou lá atrás e você não consegue perdoar, não consegue esquecer. É gente que te machucou, é a morte de alguém e você não consegue superar, não consegue ser você. É alguma coisa que aconteceu. Você pode chorar pelo luto, o que você não pode é morrer junto. Eu digo a vocês, quando meus pais faleceram, eu já a primeira coisa, eu fiz o velório de um num dia, depois de 3 dias eu fiz o outro. Enquanto eu fiz o velório, eu não soltei, não derramei uma lágrima, forte como uma rocha. Fiz tudo que mandava o protocolo, tudo que a Bíblia falava. Só que quando eu fui pela primeira vez, lá no sítio onde eles moravam, eu olhei para tudo aquilo, tudo lembrava eles, e eu comecei a chorar, do nada, e não parava. E eu falei para Deus: Deus, está doendo, está difícil. E vários textos vieram à minha mente. Algumas vozes vinham à minha mente e falavam assim: calma que vai passar. E outras vinham: por que você fica parado no trágico? Eu lembrei dos discípulos de Emaús, lá em Lucas 24, quando fala que Jesus havia morrido e eles decidiram deixar Jerusalém, estavam no caminho de Emaús, Jesus aparece e anda do lado deles, os dois caminhando, e Jesus vai do lado deles: posso caminhar com vocês? Claro. Eles pensando que Jesus era um forasteiro, e a Bíblia diz que o coração deles queimava pela presença, pelas palavras que Jesus falava, e eles queimavam, mas eles só tinham uma conversa entre eles: do homem que morreu ali na sexta-feira, do Senhor que morreu na cruz. E Jesus começou a explanar as Escrituras, abrir as Escrituras, dizendo que era necessário Cristo padecer, para ressuscitar ao terceiro dia, e eles não conseguiam ver, porque eles estavam parados no ontem. Quando alguém vive respirando o passado, Jesus pode estar andando com ele, falando com ele, frente a frente com ele, do lado dele, ele não vai perceber a presença de Jesus. Quando alguém está preso na dor da traição, na dor daquilo que desfez a amizade, na vergonha que viveu, tudo, alguém que foi embora, que se perdeu, o filho que deixou a casa, a filha que abandonou o lar, quem está preso aí não vê Jesus na vida. Eu me lembrei desse texto. Rapidamente a palavra de Deus me colocou no presente, porque eu estava trazendo o meu passado e usando o passado para entrar num estado de inércia. É onde a gente se faz fraco para sermos engolidos pelos problemas, pelas doenças emocionais. Daqui a pouco eu ia demonstrar aí, se eu deixasse, eu ia ficar paralisado no ontem, no trágico, na dor, e eu não teria forças nenhuma para continuar. Não deixei de pregar um dia. Tudo porque a palavra de Deus diz assim: nem considereis as antigas, eis que faço uma coisa nova. Deus está falando: não feche a sua vida para a possibilidade do novo. Veja quantos meninos aí foram traídos, ele não consegue namorar mais, porque ele fecha a possibilidade do novo. Doeu tanto que ele se fecha. Ele se fecha. Gente que teve um casamento ruim, não quer casar mais, porque ela se fecha. Ela se fecha. Ela considera a coisa antiga, a dor que sofreu. Tem um ditado que diz assim: o sol não nasce para um só cachorro. Todo dia o sol nasce. Todo dia é dia novo, é dia de desafio, é dia de amor derramado, é dia de oportunidade, é dia de viver outra realidade. Tem uma jovem que terminou o seu relacionamento, e uma jovem muito bonita.
ela tinha um status de Miss, de uma pessoa bem diferenciada na beleza. E o seu namorado inconformado a raptou quando ela estava saindo do trabalho, disse que só queria conversar com ela, mas a raptou, estuprou e a matou. Foi preso, foi descoberto, foi preso, e ali na prisão ele falou algo curioso. Eu matei ela por ciúmes. Então foi perguntado, por que você fez isso? E ele disse, eu fiquei com medo de nunca mais encontrar uma mulher tão bonita como ela. Então, se não é minha, não é de mais ninguém. Quem fica preso no passado faz loucuras no presente. E trava e limita seu futuro. Às vezes, você pensa que o seu relacionamento é a única coisa que importa na sua vida. Eu nunca mais vou conseguir uma pessoa como essa. Eu vou dizer uma coisa, vou te frustrar hoje. Eu namorava uma menina que era minha vizinha. Mas sabe como era o nosso namoro? Nosso namoro é a gente namora. A gente namora, nós somos namorados. Somos o casal mais bonito do bairro. É ou não é? Era esse tipo. Um dia, voltando da minha escola, eu estudava numa outra cidade, quando eu voltei, eu vi a minha, que era namorada, na frente de um clube, sorrindo para uma roda de pessoas, e ali tinha um rapaz. Aquele sorriso era o meu sorriso. Quando eu cheguei em casa, eu já fui atrás dela. Onde que ela está? Onde que ela está? Tal. Ela estava numa roda. E eu disse, eu vi o seu sorriso. Aquele sorriso você só dava para mim. Você está interessado em outra pessoa. Ela disse, estou mesmo. Pelo sorriso eu descobri que ela estava gostando de outra pessoa. Porque aquele sorriso só eu conseguia ver. Sabe o que eu fiz? Nós nos separamos e eu pensava assim, nunca vou conseguir uma mulher tão linda igual essa. Fala, Rinaldo, sua oportunidade passou, bichinho. Já era. Você nunca mais vai conseguir uma menina dessa. Olho azul, dente branquinho, menina assim, assado. Comecei, Deus. E eu tinha que estudar no outro dia. Não quero mais estudar, não quero mais trabalhar, eu não quero mais fazer nada. Meu pai falou assim, o que está acontecendo? Que frescura é essa? Ah, pai, eu vi a fulana dando risada para outra. Eu falei, e daí? É a minha namorada, pai. Que namorada? Vocês nunca deram um beijo. Vai estudar logo, senão você vai apanhar. Realmente é estranho, né? Namoro sem beijo, sem nada. Mas ela era tudo para mim. Aquele meu coraçãozinho estava explodindo, saindo pela boca, como vocês falam. Eu ia estudar, eu ficava pensando, nossa, vontade de matar essa menina. Não é minha, não é de ninguém. E quando eu voltei, os dias foram passando, minha mãe foi vendo o meu drama, falou assim, o bichinho está virando um homem. Aí ela falou assim, filho, Deus tem coisa melhor para você. Eu pensava, porque não é ela que perdeu essa menina. Porque não é ela, por isso que ela fala isso. Isso é frase feita. Eu me fechei, falei, quer saber? Vou estudar. Não quero mais saber disso. Fui estudar, levei 1 ano, estudando, me formei, entrei na empresa e um dia apareceu um avião. Um Boeing, aquele 747. Não tinha nem lugar para pousar. E eu teco-tequinho, atrás do Boeing, só olhando para o Boeing. Vocês estão dando risada? Mas eu era só nariz e cabelo. E aí, fala assim, quem vai gostar de nariz e cabelo? E tal. E eu falei assim, nossa, mas eu estou vendo um Boeing. Né? O que eu queria?
Fala assim, quer saber? Não tenho chance, um teco-tequinho desse aqui não vai dar certo não. Olha para os meninos do seu lado, olha que teco-tequinho é. Olha, que coisinha. Os irmãos que são mais pentecostais falam assim, fala Deus. Olha lá, os irmãos tudo teco-tequinho aí, ó. Olha, bichinhos tudo feio. Eu era assim também igual vocês, olha aí. Alegrem-se, eu era assim também. Não é? Aí depois fiquei bonito, mas tem irmãos que não vai ficar bonito não, se continuar assim. Então, vamos melhorar essas coisas aí. Olha aí, gente, voltando aqui para eu concluir essa história. O que aconteceu? No tempo em que o telefone era muito caro. O telefone valia um terreno. Deu para entender ou não? Alguém liga na minha casa. Não para de ligar. Aquele negócio irritante. E eu lá fora, não vou atender. Aí, de repente, vou atender. Quando eu atendi, alô? É o Rinaldo? Eu falei assim, sou eu mesmo? Vai vendo aí. A Vânia está aí, ó, ela pode comprovar esse negócio aí. Oi, Rinaldo. Aqui é a Vânia. Qual Vânia? Eu sabia. Qual Vânia? Aquela morena que jogou ontem com você. Qual? Eu fazendo, né? Valorizando o meu passe. Estava aí, valorizando. Eu falei assim, é que eu achei você um cara legal. Eu falei, mas não falei nada. Falei, mas e o que mais? Não, você é diferente. E o que mais? Olha, eu tô afim de você. Meu coração fez igual vocês. Eu falei assim, eu não gostei muito de você, eu não entendi, nem vi você. Por que você está... Eu falei assim, mas eu gostei de você, eu quero me encontrar com você. Eu falei, vou ver minha agenda. Não, eu falei, vamos sim. Vamos nos encontrar. Aí ela veio toda queimada de sol, pegou todo o sol do mundo para ela, veio toda lá um vestido, um negócio assim, um negócio de parar o trânsito. Eu olhei, eu comecei a babar colorido, e eu olhei assim para ela, e falei assim, que Boeing. Eu não é? E ela olhava para mim, e falava assim, nossa, como você é da hora. Você não tem aquelas conversas chatas dos meninos. Você é um cara responsável. Eu já trabalhava, já estava formado, já ganhava meu dinheiro. Eu falava assim, é isso aí mesmo, menina. Menino responsável está aqui. O que você precisa? Diga aí que eu te ajudo. Então, ixi, meu Deus do céu. Aí aquele teco-tequinho, o Boeing parou perto. O teco-teco foi e tomou conta. Eu falei assim... Quando ela foi embora, porque ela que veio atrás de mim, de verdade foi ela que me viu, porque eu não a vi de primeira vez. Mas quando ela foi embora, eu falei assim, Deus, essa vai ser minha mulher. E é com essa que eu vou me casar. Entendeu? Aí nós estamos há 58 anos juntos. Hoje eu ia pensar um pouco, se eu ia falar isso, mas... Naquele dia, eu falei, essa, é minha. Agora os meninos aqui, eu fico só olhando. Eles ficam igual coruja. Pescoçudo assim, ó. Pescoçudo. Parece aqueles nambu. Aí vem outro e pau, leva. É ou não é? Nossa, estou gostando daquela menina, mas só no sonho. Você conversou com ela? Conversamos 1h30. Quando? No sonho. A menina nem sabe disso. É ou não é? E assim que, agora assim, você olha,
E eu falei assim: Deus, agora é hora de recomeçar. Na área emocional, onde eu fui machucado. Quando eu era criança ainda. Você sabe que amor de criança é muito limpo, muito puro. Eu li a Bíblia inteira, uma coleção da Bíblia inteira para casar com aquela menina. E eu vi ela dando risada para o outro, falei: mas Deus, eu li a Bíblia inteira por causa dela. Eu fiz uma promessa para Deus: Deus, eu vou ler a Bíblia inteira só por causa dela, hein? Mas dá ela para mim. Eu li a Bíblia inteira e ela riu para outro e olhava, não queria nada comigo. Entendeu? E eu fui machucado. E eu tinha que recomeçar nessa área. Veja o pessoal que não deu certo. Aí ele pensa: se eu não tiver essa mulher, nunca mais vou ter outra. Meu amigo, você não sabe que Jesus é o início e o fim. É Ele. Liberta logo, sai logo dessa prisão. Senão você vai estar de bengalinha com a pessoa e falando: não sei porque eu fiquei com você. Sai daqui de perto de mim. Oh, voz irritante, sai daqui. Entendeu? Lá na frente, o que vai ficar, chega um tempo onde dizem os grandes antropólogos, psicólogos, os terapeutas da vida, diz assim: quando o sexo não é a coisa mais importante, você tem que encontrar uma pessoa que vai ser um amigo, um companheiro, quando não se tem mais sexo envolvido. Porque a vida não é sexo. E se a pessoa que você está não é um companheiro, não é um amigo, não é ouvidos atentos, corações prontos e abertos, não te defende com unhas e dentes, não é a pessoa ideal para você. A pessoa certa para você não é a que faz sexo gostoso. Não é nem a que tem um corpo bacana. Porque corpo passa, sexo para. Mas aquela que vai estar sempre junto com você, venha o que vier. Aquela que vai olhar para você e vai ter orgulho de ser sua mulher. E você vai, aquele que vai olhar para você e vai ter orgulho de você ser a esposa dele ou a mãe dos seus filhos. Por isso que eu digo que as pessoas se casam errados. A vida é de começo e recomeço. Você pode recomeçar, ainda é possível, amém?